Atenção! Já começa a notar porque temos todo o calendário da Liga dos Campeões divulgado. E atenção, porque a gente vai ter pelo menos um grande jogo a cada dia de Champions a partir do dia 17 de setembro. Vamos lá, eu vou trazer para vocês alguns dos destaques. Primeiro, com mais atenção nas 3 primeiras rodadas dessa fase de Liga da Liga dos Campeões. Lembrando que a Champions mudou, já não temos mais grupos e agora sim uma tabela de pontos corridos, cada time enfrentando 4 rivais em casa e 4 rivais fora, somando a pontuação para se classificarem às oitavas de final da Champions. Os primeiros 8 vão para as oitavas de forma direta, do 9º ao 24 nessa tabela vão disputar os playoffs, mais 8 classificados para as oitavas de final da Champions e do 25º para baixo, todo mundo eliminado. O que interessa? Os jogos. Já temos o calendário com o dia das partidas dessa fase de Liga da Liga dos Campeões, que começa no dia 17 de setembro. A primeira rodada da Champions vai acontecer em 3 dias. Terça, dia 17 de setembro, quarta, dia 18 de setembro e quinta, dia 19 de setembro. E a gente já conhece os duelos que vão acontecer nestes dias. E para começar a Liga dos Campeões, na terça-feira, dia 17 de setembro, a gente já tem um dos maiores duelos da história da Champions. Afinal de contas, teremos de um lado o segundo time com mais títulos na história da Champions e do outro o terceiro time com mais títulos na história da Champions, um Liverpool-Milan, ou melhor, Milan-Liverpool, porque esse jogo acontece na Itália, um duelo de simplesmente 13 títulos da Champions em campo. Isso na terça-feira, dia 17. Nesse dia a gente também tem a estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões, recebe o Stuttgart no estádio Santiago Bernabéu, e também a estreia do Bayern de Munique, que recebe o Dinamo de Zagreb lá na Alemanha. Na quarta-feira, dia 18 de setembro, outro grande jogo, como a gente vai se acostumar a ver nessa Liga dos Campeões toda rodada, um grande jogo para a gente acompanhar. Simplesmente, anota aí, dia 18 de setembro, Manchester City, Inter de Milão na Inglaterra, o duelo que foi a final da Liga dos Campeões de 2023. Veremos se o City volta a vencer a Inter ou se a Inter dessa vez consegue se vingar do Manchester City. Nesse dia a gente também tem a estreia do PSG na Liga dos Campeões, que recebe o Girona lá no Parque dos Príncipes. E para quinta-feira, ainda tudo isso na primeira rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões, a gente tem na quinta-feira, dia 19 de setembro, mais partidas, entre elas a estreia do Barcelona na Liga dos Campeões. Teremos um Mônaco-Barcelona e também a estreia do Arsenal. Atalanta e Arsenal também nessa primeira rodada, nessa quinta-feira, dia 19 de setembro. Para a segunda rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões, que acontece nos dias 1º e 2 de outubro, a gente também tem jogaços. Na terça-feira, dia 1º de outubro, o destaque fica por conta de Arsenal-PSG. 2 times que nunca conquistaram a Champions, mas que têm a Liga dos Campeões na cabeça na terça-feira, dia 1º de outubro, Arsenal e PSG. E tem um confronto interessante nesse dia que eu quero destacar também, que é o Leverkusen-Milan. O time de Xabi Alonso, que foi uma das grandes surpresas na última temporada, vai tentar surpreender na Liga dos Campeões também e recebe o Milan já na segunda rodada da fase de Liga. No dia 2 de outubro, ainda nessa segunda rodada, a gente tem outros 2 jogos que dá para destacar, tá? Aston Villa contra Bayern de Munique, o Bayern que pegou o Aston Villa que estava no pote 4, um dos rivais mais complicados do pote 4, então teremos jogo na Inglaterra entre Aston Villa e Bayern de Munique, e destacar também o Leipzig-Juventus, a Juventus que mudou bastante para essa temporada, voltou para a Liga dos Campeões, vai enfrentar o Leipzig, que é um time bem difícil de enfrentar lá na Alemanha. Esses 2 destaques para a segunda rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões. Para a terceira rodada, que acontece no dia 22 e no dia 23 de outubro, a gente tem simplesmente o duelo
de 2 espanhóis contra 2 alemães. Na terça-feira, dia 22 de outubro, temos Real Madrid Borussia Dortmund no estádio Santiago Bernabéu, a reedição da última final da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebendo um novo Dortmund, dá para dizer assim, e teremos esse grande jogo no estádio Santiago Bernabéu. Um dia depois, Barcelona Bayern de Munique, o jogo acontece também aqui na Espanha, na casa do Barcelona, é o Barça revisitando os seus fantasmas com agora um alemão no comando. Hansi Flick vai enfrentar o seu ex-time. Então essa terceira rodada da fase de Liga da Champions promete muito com esses duelos entre espanhóis e alemães, Real Madrid e Borussia Dortmund e também Barcelona e Bayern de Munique. Depois, a partir daí, como eu disse para vocês, a gente tem grandes jogos praticamente todas as rodadas dessa fase de liga. Na quarta rodada, que acontece do dia 5 e 6 de novembro, a gente tem, na terça-feira, um Real Madrid-Milan. É o Carlo Ancelotti dividindo o seu coração. Real Madrid e Milan acontece no estádio Santiago Bernabéu. E na quarta-feira, um dia depois, no dia 6 de novembro, a gente tem Inter de Milão e Arsenal e PSG e Atlético de Madrid, 2 jogos que prometem ser 2 grandes partidas dessa fase de Liga da Champions. Na quinta rodada, dia 26 e 27 de novembro, a gente tem simplesmente 2 grandes clássicos da Champions. Bayern de Munique e PSG na terça-feira, 26 de novembro, e na quarta-feira, dia 27, Liverpool, Real Madrid, um dos maiores duelos da história da Champions. A última vez que o Real Madrid visitou o Liverpool lá em Anfield, aplicou uma das maiores goleadas da história do Liverpool na Liga dos Campeões, o 5-2 lá em Anfield, e teremos esse jogo no dia 27 de novembro. Para a sexta rodada, que é a última rodada desse ano de 2024, lembrando que a Champions tem 2 datas a mais, pelo menos, depois ainda tem o playoff, a gente tem no dia 10 e 11 de dezembro, acontecendo esses últimos jogos do ano de 2024 na Champions, alguns duelos interessantes para ficarmos de olho. Na terça-feira, 10 de dezembro, temos Atalanta Real Madrid na Itália e temos Leverkusen Inter de Milão. E na quarta-feira, 11 de dezembro, Dortmund e Barcelona e Juventus e Manchester City. Outros 2 grandes duelos para fechar o ano de Liga dos Campeões. Aí a Champions para um pouquinho, mas ela já volta em janeiro. A gente tem a 7ª rodada dessa fase de Liga acontecendo no finalzinho de janeiro, dia 21 e 22 de janeiro. E aí dá para destacar que na terça-feira, 21 de janeiro, a gente tem um Benfica-Barcelona. Vamos ver quem é que vai estar jogando muito nessa partida. E na quarta, simplesmente, dia 22 de janeiro, já anota aí, um PSG-Manchester City. É jogaço toda a rodada da Liga dos Campeões. E aí uma coisa interessante, porque a última rodada da fase de Liga da Champions, a gente vai ter 18 jogos, todos no mesmo dia, todos no mesmo horário, na quarta-feira, 29 de janeiro. Simplesmente vamos ter duelos como Barcelona-Atalanta, Inter-Mônaco, Girona-Arsenal, Juventus-Benfica e PSV Liverpool. É uma Champions recheada de grandes duelos e vocês acompanham, claro, toda a Liga dos Campeões com a gente na TNT e na Max. Não percam tempo, já vão anotando aí todos os duelos nas agendas de vocês, porque chegou. A Champions está voltando dia 17 de setembro com grandes jogos, praticamente todas as rodadas dessa fase inicial, essa fase de Liga da Liga dos Campeões.